Bem, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos então à nossa 19ª aula, certo? Hoje então a gente vai tentar responder de algum modo aquela questão que nós enunciamos na aula retrasada, que nos foi colocada por um membro aqui da capelania. Eu não sei o nome dele. Ele assiste às aulas online e quando ouviu a aula sobre o politeísmo, e quando nós falamos que aparentemente tudo indica, segundo as escrituras e segundo os estudos históricos, arqueológicos mais recentes, todo politeísmo deriva de um monoteísmo. Quer dizer, o politeísmo nada mais é do que um monoteísmo degenerado, que se degenera em idolatrias a vários deuses, ídolos, etc. Ao ouvir essa tese, ele me colocou a seguinte questão: isso aí não oferece um certo risco de nós cairmos no, se eu não me engano ele disse, de nós cairmos no ecumenismo? Então a gente vai tentar responder essa questão. Em que medida essa ideia segundo a qual o politeísmo nada mais é do que um monoteísmo degenerado oferece o risco de nós cairmos num ecumenismo? Essa foi a pergunta dele, até onde eu me lembro. A primeira coisa é que essa tese ela é uma verdade revelada nas escrituras. Se tudo der certo e eu encontrar aqui, eu vou ler no livro da sabedoria como é que se explica ali a origem da idolatria, consequentemente do politeísmo. Os historiadores apenas estão com o grande conhecimento que se teve e que se tem hoje das tradições dos povos tribais, principalmente. Isso tudo tem se confirmado de uma maneira assim absurda. Então isso é um primeiro ponto, tá? De fato, tá? O politeísmo deriva do monoteísmo, tá? E não como geralmente se ensinam hoje, principalmente em universidades, que o monoteísmo é posterior ao politeísmo, que o monoteísmo foi uma espécie de apropriação violenta, política, de um determinado grupo sobre outros e que, portanto, teria imposto a sua divindade sobre as outras divindades e a erguido a título de um Deus superior, altíssimo. Essa é a ideia materialista que vigora em meios acadêmicos, pelo menos aqui no Brasil. Então o monoteísmo seria uma degeneração do politeísmo. Na verdade é o contrário. É claro que na cabeça dessas pessoas o movimento é mais ou menos assim. Antigamente existia o politeísmo, ele se degenerou em monoteísmo, tá? E na modernidade começou-se a se questionar o próprio monoteísmo. Então veio o humanismo, o iluminismo, o homem abandona Deus, descobriu-se que na verdade Deus não existe. O homem passa a ocupar o lugar de Deus. Na pós-modernidade o próprio homem é destronado, e chegamos onde nós estamos, onde não se acredita mais em essência humana, em verdade, em racionalidade, e o homem é igualado aos animais, esse tipo de coisa. Bem, um outro ponto que a gente deve levar em conta antes de tentar responder essa questão é a respeito do termo ecumenismo. Esse termo, originariamente, ele indica, literalmente ele indica a sociedade humana no sentido do mundo inteiro, tá? Do ponto de vista mais restrito da igreja, o ecumenismo indica uma espécie de diálogo entre as várias denominações cristãs no intuito de trazê-las de volta para o catolicismo, que é a verdadeira tradição fundada por Cristo. Então, o sentido que a igreja dá para o ecumenismo hoje é esse. Você vai dialogar, principalmente com os outros cristãos, os evangélicos, por exemplo, no intuito de trazê-los de volta para casa. E num sentido mais pós-moderno, um sentido aí que começou a
a vigorar na segunda metade do século XX, principalmente a partir da década de 90, que eu acho que é o sentido que o rapaz usou ao fazer a pergunta, porque se ele está chamando o ecumenismo de um risco, ele não está concebendo o ecumenismo nesse sentido que a igreja concebe. Não é um erro dele, é porque essa palavra realmente ganhou essa conotação. Tanto é que a gente ouve falar em diálogo ecumênico, a gente fica meio com o pé atrás, não é assim? Porque a gente sabe que a palavra ela indica uma outra coisa, além do sentido originário dela, que é bom. E esse sentido mais pós-moderno indica um diálogo entre o cristianismo e todas as religiões, sejam elas de denominação cristã ou não, não no intuito de trazê-las de volta para, ou de trazê-las para a tradição católica, mas a princípio, de encontrar uma unidade comum entre todas elas. No sentido de que todas as religiões são boas, porque todas elas trazem uma mensagem de união entre os homens, a crença numa divindade ou em divindades, mas elas mostram que todos os homens buscam, de algum modo, uma referência transcendente, etc. Então nós somos todos irmãos, então vamos nos abraçar, fazer um altar universal, onde todos os deuses... É claro que isso aqui é um politeísmo disfarçado, dá para perceber, né? Vamos fazer um altar com todos os deuses aqui, e cada um tem a sua religião e fica por isso mesmo. Então, ele a princípio é um diálogo entre o cristianismo e as outras religiões, no intuito de encontrar uma unidade comum entre essas religiões e o cristianismo, independente da promoção de um retorno dessas tradições à tradição fundada por Jesus Cristo. Está dando para entender? O que eu disse para vocês na última aula, ou nas últimas aulas, é que isso por si só é descaracterizar o cristianismo. Certo? Porque é da essência do cristianismo se colocar como a religião por excelência. Sem negar, isso nunca foi negado pelos teólogos, pelos doutores, pelos santos padres, sem negar que nas outras tradições existam ações específicas do Espírito Santo, que visavam justamente preparar esses povos para o advento do cristianismo. Mais ou menos como a gente vê explicitamente em relação ao povo judeu, no qual essa ação do Espírito Santo foi muito mais bem explicitada, intencionada e etc. Mas a mensagem fundamental do cristianismo é essa: Cristo vem, eu venho para reunir todo o povo em torno de um único pastor, todo o rebanho em torno de um único pastor. Cristo fala para judeus e para gentios. Quem lê as cartas de São Paulo vê que isso ali é muito evidente. E Cristo não se propõe ele não se declara um homem que, por alguma razão, atingiu uma sabedoria elevada por meios próprios, etc. Nem somente como mais um profeta, escolhido por Deus para enunciar a palavra divina. Ele se descreve como sendo o próprio Deus. O próprio Deus que veio aqui. O Filho de Deus, evidentemente, mas, ao mesmo tempo, o uno com esse Deus. Então, substancialmente, é o mesmo Deus. De modo que, do ponto de vista cristão, o único ponto em comum entre todas as religiões possível é o próprio cristianismo. Por que em comum com as outras religiões? Porque, como diz São Paulo, Deus nunca abandonou o homem. Ele sempre se manifestou para o homem, primeiro pelo coração humano, depois pelas criaturas, pela harmonia das criaturas, e também, como diz a tradição da igreja, por meio das chamadas sementes do Espírito Santo, que são plantadas eventualmente pelo mundo inteiro, na humanidade toda. Então, todas essas religiões, elas tinham, de algum modo, aquilo que o cardeal Jean Danielou e o Bento XVI consideravam como uma espécie de aspecto de advento dessas religiões. Quer dizer, como se existissem nelas algo que aguardasse a vinda do Cristo.
nas Escrituras, nas cartas de São Paulo, quando é dito que a humanidade, a natureza, sofre dores de parto, né, como que aguardando a vinda do Cristo ou a sua redenção, alguns santos padres vão interpretar essas dores de parto justamente como a presença do Espírito Santo nessas tradições, nos gentios, né, nas tradições pagãs, seja por meio do coração humano, que geme de dor de parto, no sentido de que, percebendo a sua fraqueza, percebendo o seu estado decaído e intuindo de algum modo a presença de Deus, clama pela ajuda desse Deus, né? Seja por meio de uma tradição oral, da qual a gente vai falar um pouquinho hoje, que vem lá de Adão. É claro que Adão, São Tomás de Aquino diz, é absolutamente inverossímil imaginar que Adão não sabia que Cristo fosse encarnar. Ele sabia. Isso foi revelado para ele. Adão, a tradição diz que Deus falava com Adão diretamente. E Adão tinha ciência infusa, as coisas eram reveladas para ele. E evidentemente isso foi revelado para Adão e Adão transmitiu, porque faz parte da natureza humana a transmissão oral de conhecimentos adquiridos. Certo? Isso não uma coisa é a revelação, tá? Agora, a transmissão de conhecimentos adquiridos por meios sobrenaturais ou por meios naturais faz parte da natureza humana. Como diz Aristóteles, o homem é um animal social, político. Isso quer dizer o quê? Que ele não é movido somente pelo instinto, ele depende fundamentalmente da palavra. Se você não chamar o seu filho pelo nome, não conversar com ele, não transmitir coisa para ele, ele não se desenvolve enquanto ser humano. Então a tradição, quer dizer, tradição significa aquilo que é trazido, um certo conhecimento que é trazido de geração em geração, faz parte da natureza humana. Então é natural que aquele conhecimento que foi dado a Adão tenha sido transmitido por ele. Isso aí é unanimidade entre os teólogos. Então essa é uma outra via pela qual a humanidade geme essas dores de parto aguardando o seu Salvador. Foi anunciado lá para Adão que Cristo iria vir. Antes da queda foi anunciado isso. Então Adão até sabia que Deus ia vir. No começo ele sabia, alguns dizem que ele só sabia que Deus viria, que Cristo viria para, vamos dizer assim, glorificar o mundo. Ele não tinha ideia de que Cristo viria também para pagar por os nossos pecados, porque antes da queda esse pecado não existia ainda e ele não tinha conhecimento do futuro, Adão. Tá? Mas o conhecimento da encarnação, São Tomás diz, ele tinha, inclusive isso foi revelado para ele quando é dito que o homem deve abandonar a sua família, a sua mãe, unir a sua esposa. Tá? E São Paulo diz, isso aqui é um mistério grandioso que corresponde ao mistério da encarnação. O homem deve abandonar o seu pai, né, e se unir à sua esposa. Isso aqui, lido do ponto de vista espiritual, indica a encarnação. Então, seja pela presença de Deus no coração humano, seja pela manifestação de Deus nas criaturas, na imensidão e na maravilha do mundo visível, seja por uma transmissão oral de uma revelação primordial trazida por Adão, a humanidade aguardava a vinda do Criador. E todos os povos pagãos derivam de Adão. E é natural que algo dessa transmissão eles tenham recebido. Algo dessa transmissão eles tenham recebido. De modo que não é estranho que você encontre essas coisas entre esses povos em uma medida ou outra, apesar de misturados e degenerados. Justamente por isso, eu repito, a única unidade, o único ponto em comum entre todas as religiões é o próprio cristianismo. Porque isso que o Bento XVI e o Jean Leloup chamam de aspecto de advento presente nos pagãos, é como que uma herança que eles recebem pela tradição, pelo próprio coração humano, pela manifestação de Deus nas criaturas, que faz com que todas essas culturas, no que elas têm de puro, estejam apontadas para o futuro que é a encarnação.
Dá para entender o que eu estou dizendo? Então, o que elas teriam de mais legítimo e de mais delas é aquilo que só se realizaria e só se realizou com a vinda do Cristo. Ora, se você tem várias coisas, todas elas inclinadas na direção de um ponto que visa justamente fornecer a elas aquilo que elas mais almejam, aquilo que o coração humano mais almeja, e esse ponto se realiza, onde é que está a união de todas essas coisas? A união está justamente nesse ponto. Não sei se estou conseguindo me fazer claro, mas a união de todas essas religiões estaria no próprio cristianismo, porque elas nada mais eram do que herdeiras da tradição primordial que veio lá com Adão, que foram espalhadas, dissolvidas, degeneradas ao longo do tempo, mas que naquilo que elas ainda guardavam de puro no seu coração, estavam justamente aguardando a vinda do Redentor. Então, onde que está a realização delas? Está no cristianismo. E quando você propõe nivelar todas essas religiões, já é um erro, porque elas se degeneraram de modo absolutamente desigual. Algumas, assim, os homens comiam uns aos outros, eram evidentemente satanistas. Você tinha tribos indígenas na América do Norte, você vê que realmente aquilo ali imperava um reinado do Satanás ali no meio, ou no Egito, ou em alguns cantos da África. Ao mesmo tempo, tinham tribos indígenas aqui na América, ou outros povos, onde você encontra, bem estabelecido em algumas linhagens, um ensinamento moral muito correto, um ensinamento ascético e até místico, muito parecido com o cristão. Então, a degeneração dessas várias nações pagãs foi desigual. Umas estão terrivelmente afundadas em obscurantismo e satanismo, em idolatria, em magia. Outras estão, assim, mantiveram uma elevação moral, espiritual, apesar de também terem ali as suas impurezas. Então, você já igualá-las todas, nivelá-las todas numa mesma medida, já seria um equívoco. Você pegar o cristianismo e colocar nesse mesmo plano junto com elas e tentar nivelar todas, incluindo o cristianismo, é um erro pior ainda. Certo? E é isso que esse ecumenismo, quer dizer, esse movimento pós-moderno, indicado pelo uso mais pejorativo da palavra ecumenismo, ou sincretismo, que também é uma palavra que pode ser usada num sentido positivo ou num sentido negativo. O sincretismo, se eu não estou enganado, a palavra indica uma espécie de síntese. E a tradição cristã, a tradição católica, sempre foi sintética nesse sentido. Tanto é que é uma das coisas que os protestantes acusam no cristianismo, eles chamam de a paganização do cristianismo. Eles falam, a Igreja Católica paganizou o cristianismo. Por quê? Porque, olha aí, você entra nas catedrais, tem lá o zodíaco, tem animais, tem um monte de símbolos de culturas pagãs que eles fazem uso. Então, eles paganizaram o cristianismo. A tradição diz, não. Todos esses símbolos que eram usados pelos pagãos para seus cultos mágicos e idólatras, a tradição católica reconhece como imagens das criaturas. O peixe, a coruja, a águia, o leão, são todas imagens de Cristo, que se andar pela Europa, as catedrais estão cheias dessas imagens. A Bíblia fornece um monte dessas imagens. E a tradição vai dizer o quê? Não, essas imagens são imagens das criaturas. E as criaturas foram feitas tendo como causa exemplar, como diz o São Tomás de Aquino, tendo como modelo fundamental o Deus. Então, os céus e a terra cantam a glória de Deus. Quer dizer, todas as criaturas, de algum modo, refletem perfeições de Deus. Então, o uso correto, o que a igreja está fazendo é fazer o uso correto dessas imagens para que você perceba, através delas, atributos do Cristo. Então, pela coruja que penetra na noite e vê durante a noite, você simboliza a encarnação. Pela águia, o pássaro em cima do telhado, como diz o salmista, você simboliza a ressurreição. E assim por diante. Pelo leão, você simboliza a majestade, etc.
Então é o contrário da paganização. Tá? É você usar os elementos naturais, usar as criaturas para fazer a mente humana, que é uma mente voltada para o mundo sensível, ascender por uma espécie de analogia ou de anagogia até o Criador. O que os pagãos, no geral, fazem é o quê? É atribuir a adoração a essas criaturas ou a essas imagens. Quer dizer, é um movimento pelo qual as imagens e as criaturas ficam opacas e você não consegue atravessá-las para ver que elas apenas representam e anunciam a presença do Criador. Dá para entender isso que eu estou dizendo? Essa diferença de abordagem? Então, você como que nivelar todas as religiões pagãs e o cristianismo, botar elas todas no mesmo panteão e falar todas as religiões são iguais, tá? É você desconsiderar a diferença de pureza das religiões pagãs e você desconsiderar a natureza mesmo da religião cristã. No momento em que você faz isso, você já está dizendo que Cristo não é Deus, tá? E que ele não veio para unir todos os povos em torno de um único pastor, que é ele. Tanto é que a tendência é dizer que essa a interpretação ortodoxa, no sentido de tradicional, do cristianismo, ela foi uma coisa inventada pela igreja, tá? Inventada por Roma. A tendência é essa. Você fala, não, isso aí, esse negócio de prioridade do Cristo, que Cristo é Deus, ou que a igreja é a comunidade universal e só a igreja salva, isso aí é uma coisa que a igreja católica, enquanto instituição, por uma questão de poder, inventou. A mensagem do Cristo nunca foi essa. A mensagem do Cristo é como a de São Francisco de Assis. Todo mundo é igual, todo mundo é irmão, no sentido mais genérico e banal que essas expressões podem ter. Então, esse é o sentido que o rapaz estava usando o termo ecumenismo ou sincretismo. Tá? No sentido de uma união de todas as religiões, um nivelamento por baixo que descaracteriza todas elas. Principalmente o cristianismo. Principalmente o cristianismo. Bem, como é que a gente pode entender, equacionar esse negócio e tentar encontrar uma resposta mais ou menos razoável para isso? Então, olha só. Lá no paraíso, deixa eu fazer um negócio diferente. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Uns missionários coletaram entre um povo hindu, chamado a grafia Santal, mas eu imagino que a pronúncia seja Chantal. E eles dizem aqui, ó. Para grande espanto do missionário, aí tem o nome dele aqui, é um nome acho que alemão, não vou arriscar pronunciar. Para grande espanto do missionário, os Chantal ficaram quase imediatamente entusiasmados com a mensagem do Evangelho. Finalmente, o missionário ouviu os sábios de Chantal, que é o povo, inclusive um deles, chamado Colean, exclamarem, disse aí o sábio e os sábios, né? O que esse estrangeiro está dizendo deve significar que Thakur Gil não se esqueceu de nós depois de tanto tempo. Então eles ouviram o Evangelho, os sábios se exaltaram de alegria e disseram, o que esse estrangeiro, esse missionário está dizendo, deve significar que Thakur Gil não se esqueceu de nós depois de tanto tempo. O missionário, atônito, prendeu a respiração. Thakur era uma palavra, Chantal, que significava verdadeiro. E Gil significava Deus. Então, Thakur Gil era o Deus verdadeiro. Ao falar de um Deus supremo, o missionário não estava, afinal, introduzindo naquele povo um novo conceito. Eles já tinham, portanto, na sua memória o conceito de um Deus supremo.
Os sábios de Chantal delicadamente puseram de lado a terminologia que o missionário estava usando para Deus e insistiram em que Thakur Gil era o nome certo para ser usado. Aquele nome estivera, evidentemente, nos lábios desse povo há muito tempo. Como vocês sabem a respeito de Thakur Gil? Perguntou o missionário. Disse o sábio. Nossos ancestrais o conheciam no passado. Muito bem, disse o missionário. Eu tenho outra pergunta. Já que vocês sabem sobre Thakur Gil, por que vocês não o adoram, ao invés de adorarem o sol, ou pior ainda, de adorarem esses deuses, esses demônios? Aí a expressão diz o relato aqui, que a expressão do sábio mudou. Ele estava rindo, um pouco antes citou aqui, ele estava rindo e a expressão dele mudou. Aí ele disse, essas são as más notícias. Então o sábio, que chamava Colean, começou a dizer, eu vou lhe contar a história desde o princípio. Não só o missionário, mas todo o grupo mais jovem ali dos Chantals ficaram em silêncio, enquanto o Colean, o sábio, o ancião respeitado, começava a descrever uma história que estava depositada há séculos na mente daquele povo por uma tradição oral. Aí diz aqui o sábio, Colean. Há muito, muito tempo, Thakur Gil, o Deus verdadeiro, criou o primeiro homem, Arã, e a primeira mulher, Ayo. E os colocou bem longe, na região oeste da Índia, chamada Rihiri Pipiri. Ali, um ser chamado Lita tentou fazer cerveja de arroz e depois induziu-os a jogar parte da cerveja no solo como uma oferta a Satanás. Arã e Aio, quer dizer, Adão e Eva, se embriagaram com a cerveja e dormiram. Ao acordar, souberam que estavam nus e tiveram vergonha. O missionário ficou espantado com o paralelo bíblico dessa história, né, com Adão e Eva. Porém, havia mais. Mais tarde, disse o sábio, Aio teve 7 filhos e 7 filhas de Arã, os quais se casaram e formaram 7 clãs. Os clãs migraram para uma região chamada Kroji-Kaman, onde se tornaram corruptos. Thakur Gil, o Deus verdadeiro, chamou a humanidade para voltar a ele. Depois dessa corrupção, Deus foi lá e chamou a humanidade para voltar a ele. Quando o homem se recusou a voltar a ele, Thakur Gil escondeu um casal santo, isso várias gerações depois de Adão e Eva, escondeu um casal santo numa caverna no Monte Aratá. Aí o autor coloca aqui, note a semelhança com o nome bíblico Ararate, que está lá na parte do dilúvio. Em seguida, Deus destruiu o restante da humanidade através de um dilúvio. Então quer dizer que esse casal aí é Noé e sua esposa. Tempos depois, os descendentes do casal santo se multiplicaram e migraram para uma planície de nome Sassambeda, que significa campo de mostarda. Thakur Gil, o Deus verdadeiro, os dividiu ali em muitos povos diferentes. É o momento da migração para a planície, a criação da Torre de Babel, Deus vai lá e divide aqueles povos, confundindo a língua deles. Um ramo da humanidade migrou primeiro para a terra de Jarpe e depois continuou avançando para leste, de floresta em floresta, até que altas montanhas bloquearam o seu caminho. Então, um certo ramo daquela humanidade que foi dividida, caminhou de floresta em floresta, até que chegou num monte de montanha e não conseguiu atravessar. Eles procuraram desesperadamente uma passagem através das montanhas, mas todas se mostraram intransponíveis, pelo menos para as mulheres e crianças. De maneira bem semelhante, diz o autor, a Israel no Sinai. O povo desanimou então da sua jornada. Naqueles dias, explicou o sábio, os Chantal, quer dizer, essa linhagem que viria a ser depois desse povo, como descendentes do casal santo, quer dizer, de Noé, ainda reconheciam Thakur Gil como Deus verdadeiro. Então eles ainda reconheciam e adoravam esse Deus verdadeiro naquele momento. Porém,
ao enfrentar essa crise, eles perderam a fé nele e deram o primeiro passo na direção do espiritismo. Espiritismo aqui no sentido de culto dos espíritos, não se referindo à religião. No fundo é mais ou menos a mesma coisa, mas o termo aqui está sendo usado no sentido de ocultismo, ou qualquer coisa assim. Diz o sábio: os espíritos dessas grandes montanhas bloquearam o nosso caminho. Vamos nos ligar a eles por meio de um juramento, a fim de que eles nos permitam passar. Então ele está reproduzindo algo que na época os homens disseram. Os espíritos dessa montanha estão nos impedindo de passar, então vamos nos ligar a eles, os homens já descrentes um pouco do Deus Altíssimo, para ver se eles nos permitem passar. Eles entraram então em aliança com os Maramburu, espíritos das grandes montanhas, dizendo: ó Maramburu, se abrirem o caminho para nós, iremos praticar o apaziguamento dos espíritos quando alcançarmos o outro lado. Então, quer dizer, se vocês abrirem o caminho para a gente faz o que vocês querem depois lá do outro lado. O missionário ficou sem dúvida achando estranho que o nome Chantal para espíritos perversos, para demônios, significasse espírito das grandes montanhas. Onde eles moravam não tinham grandes montanhas. Agora ele compreendeu o porquê. Era um nome que vinha lá dessa herança. Terminando. Pouco depois, continuou o sábio, eles descobriram uma passagem na direção do sol nascente. Chamaram essa passagem de Baim, que significa porta do dia. Assim eles atravessaram para as planícies onde eles estão hoje, Paquistão e Índia. Aí tiveram várias migrações depois, etc, etc. Aí ele diz aqui: no início nós não tínhamos deuses. Os ancestrais antigos só obedeciam a Thakur, que é o Deus verdadeiro. Depois de descobrir outros deuses, fomos esquecendo cada vez mais de Thakur, até que restou apenas o seu nome. Olha só, como eu expliquei em outras aulas, como é que funciona a origem do Deus desconhecido, que você ainda encontra presente nas mitologias e até nas tradições orais dos povos antigos. Atualmente, alguns dizem, continuou o sábio, que o Deus Sol é Thakur. Assim sendo, quando existem cerimônias religiosas, algumas pessoas olham para o sol e falam com Thakur. Mas os nossos pais nos contaram que Thakur não é o sol. Ele não pode ser visto com os olhos da carne. Mas ele vê tudo. Ele criou todas as coisas. Colocou tudo em seu lugar e sustenta a todos, grandes e pequenos. O missionário não sabia nem o que dizer. Bem, aí só para não ler demais. Enfim, em algum momento ele vai colocar aqui o seguinte, que é um erro pensar que a gente adora esses demônios, que a gente faz esses cultos para os demônios hoje, porque a gente gosta. A gente gostaria mesmo era de voltar a ter contato com aquele Deus antigo. Mas a gente perdeu esse contato. E agora nós somos vítimas desses espíritos da montanha. Nós temos que ficar fazendo ritos para aplacar a fúria deles. O que é muito comum, se você pegar as religiões pagãs, você vai ver que boa parte das vezes, em casos onde a degeneração não chegou no nível do satanismo, da perversão mesmo, esses cultos são feitos para aplacar a ira dos deuses. Então é mais ou menos como acontece hoje, como é que chama? Quando tem miliciano, sabe? Os caras vão passando, você tem que pagar uma taxa aqui, senão a gente não te protege. Quer dizer, a gente né? É mais ou menos isso. A ideia é mais ou menos essa. Agora, se você pega o livro da sabedoria, isso aqui, o que eu estou querendo mostrar com isso? Tá? Que existe um aspecto, existem as chamadas sementes do Espírito Santo nessas tradições. Isso existe, isso realmente não tem como negar. Na Bíblia você tem um personagem famoso, que é o Melquisedeque, que é anterior à aliança abraâmica, para quem Abraão paga o dízimo, e que oferece ele oferece um sacrifício ali com pão e vinho, certo? Antes de Deus fazer aliança com Abraão. Melquisedeque faz um sacrifício lá com pão e vinho e Abraão paga o dízimo para ele. Melquisedeque é considerado na tradição como um gentio, e ele é chamado pela Bíblia, pelas Escrituras, de sacerdote do Deus Altíssimo.
E São Paulo diz que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que isso quer dizer? Que aquilo que Santo Agostinho fala, o que a gente chama hoje de cristianismo é uma tradição que foi comunicada lá a Adão. Ó. Ela foi comunicada lá. A humanidade já estava esperando por isso. Ela é a verdadeira unidade de todas as religiões, portanto. Se você pegar o livro da sabedoria, olha como é que eles descrevem a origem, mais ou menos esse mesmo fenômeno aqui, mas de modo mais genérico. São vaidades todos os homens em que não se acha a ciência de Deus, e que pelos bens visíveis não chegaram a conhecer aquele que é, nem considerando as suas obras, reconheceram quem era o artífice. Não quer dizer, são vaidades, ou são vaidosos, são vãos, todos aqueles homens que, vendo as obras de Deus, não conseguiram perceber o artífice dessas obras. Contemplando as criaturas, não perceberam o Criador. E, portanto, não travam comunicação com Ele. Aí diz aqui, mas pelo contrário, esses homens vãos, né? O fogo, o vento, o ar sutil, ou o giro das estrelas, ou a imensidade das águas, ou o sol e a lua, eles tomaram por deuses governadores do mundo. Se eles, encantados com a beleza de tais coisas, as julgaram deuses, reconheçam quanto é mais formoso do que elas o que é seu Senhor, porque foi o autor da formosura que criou todas essas coisas. Aí ele faz uma exortação para eles retornarem. Mas o que ele está dizendo aqui? Que uma das causas da idolatria é o quê? É você não perceber que as criaturas são como que um símbolo do Criador. E você direciona a sua atenção para as criaturas, cultuando-as com o culto devido ao Criador. Tá? Isso é idolatria. É você cultuar como se fosse Deus uma coisa que não é Deus, que foi feita por Deus. Na sequência eles dizem o seguinte: aqui, origens da idolatria. Penetrando um pai de dor amarga, penetrado um pai de dor amarga, fez a imagem de seu filho, que prematuramente lhe tinha sido arrebatado. Então quer dizer, o filho morreu, o pai, penetrado de amargura, fez uma imagem do seu filho. E aquele que tinha falecido como um homem começou a adorar como Deus e estabelecer-lhe entre os seus servos cerimônias de sacrifício. Então quer dizer, aquele que morreu, o pai começou a adorar como um Deus e a estabelecer sacrifícios e cerimônias em torno dele. Depois, com o andar do tempo, firmando-se o mau costume, foi observado este erro como uma lei. E por ordem dos príncipes eram adorados os simulacros, quer dizer, os fantasmas, etc. E quando os homens não podiam honrar em presença aqueles que estavam distantes, mandavam trazer de longe o seu retrato, ou então mandavam fazer a imagem visível do rei a quem queriam honrar, a fim de prestar àquele que estava ausente um culto tão zeloso como se estivesse presente. A habilidade admirável do artista excitou esse culto no espírito dos próprios ignorantes. Tal foi a ilusão da vida humana, a ilusão de que os homens, ou para satisfazer um seu particular afeto, ou para obsequiar os reis, deram às pedras e ao pau o nome incomunicável. O nome incomunicável é Deus, Senhor. Começaram a chamar de Senhor objetos inanimados. Então, aqui ela dá duas origens para a idolatria. Uma confusão do simbolizado com o símbolo. Então você começa a cultuar o símbolo de Deus como sendo um próprio Deus, quer dizer, as criaturas como sendo o próprio Deus.
E a outra, uma idolatria baseada no culto do rei que já faleceu, ou de um filho que já faleceu, é o culto dos antepassados. Tudo isso você vai encontrar nessas tradições tribais. Aqui, em outros momentos, vai falar disso também. São Tomás de Aquino explica que o demônio, tá, ele tendo poder sobre a matéria, tá, o demônio tem poder sobre a matéria, ele se vale desse culto, quer dizer, ele se vale dessa, se é que a gente pode chamar assim, dessa devoção do homem por uma criatura física, sejam as águas, sejam o ar, seja o fogo, seja uma estátua de madeira, de uma pedra. Ele se vale disso para se manifestar através desses objetos, tá, e produzir efeitos miraculosos, aparentemente miraculosos, tá, efeitos mágicos. Daí começa a magia, porque se o sujeito está lá cultuando uma estátua do antepassado dele e vem um demônio ali e começa a manifestar algumas coisas, o cara vai falar, opa, é ele mesmo que está aqui. Tá? É ele que está se manifestando. Aí o culto começa, né? Esses homens, a partir daí, começam a se associar com esses demônios e fazem alianças, recebem poderes. Então, veja bem, existe uma tradição que foi comunicada desde Adão. Tá? Existe uma tradição que foi comunicada desde Adão. Toda comunicação passa por aquele efeito de acúmulo de ruído, que vai fazendo com que a mensagem originária seja perdida por um efeito de rarefação. Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? Você fala uma coisa aqui, tá, e lá no último chega um negócio completamente contrário. Então já existe um efeito natural da transmissão oral de um conhecimento que faz com que ele vá se tornando rarefeito, e que vá se introduzindo nessa mensagem comunicada ruídos vindo de fora. Ruídos vindo de fora. Isso é um efeito natural da transmissão oral de um conhecimento. Olha só, essa transmissão oral, sob certo aspecto, a necessidade absoluta dela é um certo efeito da queda. Porque se não tivesse ouvido a queda, os filhos de Adão herdariam a graça que ele perdeu com o pecado original. E essa graça daria para eles a revelação interna desses mistérios. Então eles não dependeriam tanto assim da tradição. A comunicação de Adão para os seus filhos seria para a transmissão de experiências, como é hoje. O pai tem muitas experiências com as coisas da vida e ele transmite para o filho isso. Agora, a transmissão da revelação, se não tivesse ouvido a queda original, ela não dependeria tanto assim da tradição oral. Porque os homens, os filhos de Adão, teriam a graça que Adão perdeu e receberiam também essa revelação, essa comunicação diretamente de Deus. Então essa rarefação, olha só, esse ruído que afeta a transmissão das verdades sobrenaturais ao longo das gerações é um dos efeitos do pecado original. Percebe? Então um dos efeitos do pecado original foi que a transmissão desse conhecimento recebido por Adão começa a se perder por efeito de um desgaste temporal. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Um desgaste temporal. A mensagem vai se perdendo, ela vai se perdendo. Junto com esse desgaste, o ser humano também tem como pena do pecado original a ignorância, a rebeldia das paixões inferiores em relação à razão. Então ele busca com muita facilidade o que é fácil, o que é útil, antes de buscar o que é verdadeiro. Antes de buscar o que é verdadeiro. Por exemplo, no caso do exemplo que eu dei aqui do povo Chantal. Pô, a gente está agarrado aqui, não consegue passar por essa pedra, vamos pedir ajuda com os demônios para a gente passar. Então, soma-se a esse efeito de ruído acumulado na transmissão das verdades reveladas lá na origem, soma-se a desordem interior da alma humana. Ou seja, que ruídos vão começar a ser acrescentados aí nessa transmissão? Os vícios, os hábitos e as opiniões humanas. Certo? Então é natural que nessa transmissão sabedoria humana, no sentido negativo, começa a ser introjetada nos elementos dessa tradição transmitida. Certo? Que é a origem das heresias.
Como é que surge uma heresia? Você tem um conhecimento tradicional transmitido pelo magistério, aí vem um sujeito que da cabeça dele quer botar um negócio diferente ali. Aí da cabeça dele, ele vai lá e muda aquilo ali e aquilo gera um rebento, que é uma seita, um segmento daquilo ali. Tá? Então isso começa a acontecer. Então, além da rarefação na transmissão, você tem a confusão interna da alma humana que vai pervertendo aquilo ali, tá? Introjetando no que se chama hoje de tradição primordial. Tá? Isso não tem nada a ver com perennialismo. Em algum momento a gente vai ter que mostrar como que o perennialismo entra nesse negócio. Vai introjetando nessa transmissão que vem de Adão esses elementos descritos aqui no livro da sabedoria. Certo? Um pai, você vê, o que é isso? Um pai que perdeu um filho, vai lá e começa a cultuar o próprio filho, manda fazer uma estátua do próprio filho. Isso é uma desordem da alma desse pai. Essa desordem começa a ser introduzida nessa transmissão. Porque para aquele povo ali agora, tá? A religião fundamental vai ter talvez a memória desse Deus, tá? Vai ter algum rito de purificação parecido com o batismo até, ou qualquer coisa desse tipo, mas vai ter também essa característica específica introduzida por esse pai. Vai ter ali um culto idólatra de um personagem específico. Tá? Que em algum momento, tendo sido esquecida a presença do Deus verdadeiro, esse sujeito pode passar a ser chamado pelo nome do Deus verdadeiro. Como o povo Chantal diz aqui, que o sol passou a ser chamado pelo nome do Deus verdadeiro. Estão percebendo como é que a idolatria se origina? E como é que é razoável você imaginar, e você até encontrar hoje, os antropólogos encontram, conhecimentos bons e maus totalmente misturados nessas tradições? Isso é natural. Tá? São Francisco, eu acho que eu falei isso aqui, São Francisco Xavier, quando ele vai lá catequizar os asiáticos, ele, para explicar que Cristo nasceu de uma virgem, o que ele faz? Ele coleta várias lendas pelos povos da região que falavam de um grande homem, um grande sábio que tinha nascido de uma virgem. Que tinha nascido de um nascimento, não exatamente de uma virgem, mas de um nascimento miraculoso, sem que tivesse uma cópula humana. Então ele pega, por exemplo, Buda. A história do Buda diz que a mãe do Buda, que chamava Mara, eu falei isso aqui se eu não me engano, e o nome dela é curioso, Mara, essa etimologia está ligada com Maria, com Marta, com matéria, e um elefante fecundou ela. Aí nasceu Buda. Platão, existiu uma lenda na Grécia que, segundo a qual Platão tinha nascido de uma mãe virgem, de uma mãe que não tinha sido fecundada por um homem. Estão percebendo? Segundo essa perspectiva, de onde que pode ter vindo, se a gente fosse especular, de onde pode ter vindo isso? Isso pode muito bem, e isso aqui não sou eu, nada disso aqui sou eu que estou falando, é que não dá para ficar citando, aqui não é um livro para ficar botando em nota de rodapé. O livro do Bento XVI, onde ele fala isso, do Eusébio de Cesareia, onde ele fala isso, etc. Isso pode muito bem ter sido o quê? Um desses aspectos de advento presente nas culturas pagãs, herdado da tradição chamada de primordial hoje, percebe? Que diz respeito ao quê? Ao nascimento do Salvador. Percebe? Imagina que Adão recebeu lá no começo a revelação de que vai nascer o Salvador, vai vir de uma virgem. Como foi profetizado para os judeus, num dos profetas, acho que Isaías. Isso pode ter sido recebido lá e transmitido. Daqui a pouco isso começa, por esse efeito da idolatria e da degeneração, isso começa a ser projetado na vida de determinados sábios. Certo? Nasce um grande homem, um grande sábio, tá? E projeta-se nele essa imagem. Parece que esse cara é aquele lá que foi anunciado. E gera-se esse tipo de confusão. E é curioso, porque eles dizem que isso foi feito pelo cristianismo. O que o ecumenismo pós-moderno, esse ecumenismo, esse sincretismo secular da nova era, o que eles fazem? Eles fazem o seguinte: não, olha só, em todas as culturas vocês vão encontrar sábios que o povo diz que nasceram de uma virgem. E realmente, eles apontam um monte de exemplo, e tem um monte de exemplo. O que aconteceu foi o seguinte, é que a igreja pegou um sujeito, que é Jesus Cristo,
e projetou nele esses elementos das culturas pagãs e disse que nesse caso aconteceu literalmente. Deu para entender que eles fazem uma inversão? Ao invés de entender esses elementos nas culturas pagãs como um elemento profético herdado de tradições imemoriais, e que de algum modo atestava que essas tradições estavam esperando o cristianismo, onde o nascimento virginal foi real e concreto, e onde a encarnação foi real e concreto, eles atribuem à igreja o papel de ter pegado essas lendas, se apropriado dela e dito uma mentira. Ó, isso aqui realmente aconteceu historicamente com esse cara aqui, que foi Jesus Cristo. Então você vê que isso aqui é uma verdade própria do ecumenismo pós-moderno. A ideia de que, na verdade, Cristo não é que ele nasceu de fato de uma virgem, é que ele foi mais um grande sábio e que a igreja, para torná-lo Deus, em nome do seu projeto de poder, imprimiu nele essas lendas antigas e imprimiu com um caráter histórico, como se isso tivesse acontecido mesmo. Quer dizer, a nossa fé vai por água abaixo. A nossa fé acabou se foi isso. Percebe? E todos os santos estavam enganados, entendeu? Todos os santos estavam enganados. Santa Clara com o menino Jesus, Santo Antônio, estavam todos enganados. O nosso Natal, por exemplo, é uma festa pagã que a gente acredita que realmente aconteceu, entendeu? Quando, se você for pela via das escrituras, e hoje já pela via do conhecimento antropológico histórico mais recente, você fala, não, a inteligibilidade do processo se dá quando você entende isso. Houveram 3 regimes, e eu vou caminhar para o final e tentar responder a pergunta. A tradição reconhece 3 regimes na economia da salvação. Você tem a chamada lei natural, que é o estado da humanidade depois da queda. A humanidade ficou entregue à lei natural. Quer dizer, o homem agora ele tinha no seu coração, pela consciência moral e pela inteligência, uma percepção da sua fraqueza e da necessidade de uma salvação, de um elemento sobrenatural. Todos nós temos isso, se a gente observar, quando a gente se dá conta da nossa miséria, da nossa fraqueza, quando a gente fala assim, até os ateus fazem isso, é interessante, né? O ateu, hoje eu ouvi alguém falando que comunista só acredita em Deus em turbulência de avião e em eleição. Quando chega a eleição, eles acreditam em Deus. E quando dá turbulência de avião também, parece que o avião vai cair. Meu Deus. Esse meu Deus que a gente fala em momentos de apuros, se vocês olharem, ele tem uma coisa muito natural. É claro que se a gente foi criado dentro da tradição, a gente já tem isso mais forte. Mas ele tem uma coisa do ser humano ali, do coração humano mesmo, que reconhecendo a sua impotência diante das coisas, apela para esse superior, porque ele tem uma inteligência que concebe esse negócio naturalmente. Pô. Ele pode, depois disso, parar de prestar atenção nisso por vaidade. Então, o que é o primeiro regime na economia da salvação? É a lei natural, é o período que vai de Adão ali até Abraão. Tá? De Adão depois da queda até Abraão. Ali vigorou a lei natural. O homem está no mundo, sob certo aspecto, sem aquela graça que ele tinha no paraíso, mas contando com as graças ordinárias e que tinha até um poder de uma eficácia salvífica. E o homem podia perceber Deus no seu coração, nas criaturas e por meio da tradição que ele trazia lá de Adão. Isso passa ali tem a primeira degeneração, tem o dilúvio, que é como se fosse um batismo da humanidade inteira, você tem um renascimento da humanidade com a família de Adão, tem uma degeneração depois na Torre de Babel, Deus separa aqueles povos, aquela humanidade em vários povos, aí surgiram as nações. Diz o Dionísio, o Areopagita, ele diz o seguinte, ó. Ele está falando dos anjos, aí ele vai falar agora de uma hierarquia, que é a hierarquia dos principados, dos arcanjos e dos anjos, que é a última hierarquia. Tá?
dos anjos. Aí ele diz aqui: finalmente, a hierarquia dos principados, arcanjos e anjos é aquela que faz as revelações e preside as hierarquias humanas. Quer dizer, são anjos responsáveis por fazer revelação e por presidir as comunidades humanas, as hierarquias humanas, quer dizer, os governos, as nações, etc. A fim de que se produza de maneira ordenada a elevação e a conversão a Deus, para que a comunhão e a união com Ele se realize de maneira adequada, e também para que, com a mais santa equidade, conceda bondosamente e comunique entre todas as hierarquias, entre todas as nações, os bens que procedem de Deus. Então são anjos que administram as nações, as hierarquias humanas, no intuito de converter os homens a Deus e fazer as graças chegarem até os homens. Disto provém que as Escrituras atribuem aos anjos velar por nossa hierarquia humana. Assim, as Escrituras chamam a Miguel príncipe do povo judeu, e a outros anjos de príncipes de outros povos. Pois, aí ele cita o livro do Deuteronômio: o Altíssimo estabeleceu as fronteiras das nações segundo o número dos anjos de Deus. Então, quando Deus divide aquela humanidade única na Torre de Babel em várias nações, ele dividiu essas nações segundo o número dos anjos. Quer dizer, ele determinou que anjos cuidassem dessas nações. E caso nos perguntem por que somente o povo judeu foi elevado à revelação divina, será preciso responder que não se deve culpar os anjos, como se os anjos dos outros povos não tivessem cumprido a sua missão. Ele fala: não é culpa dos anjos. Esses cumpriram corretamente o seu ofício de guardiões. Foram os outros povos que se desviaram para o culto dos falsos deuses. Novamente, o mesmo esquema que a gente leu aqui nessas duas fontes, a Escritura e um texto antropológico. Com efeito, foram esses povos que, por sua própria iniciativa, se desviaram do reto caminho que leva a Deus. E foi devido ao seu egoísmo e presunção que veneraram os ídolos, que consideraram ser as verdadeiras realidades divinas. O próprio povo hebreu testemunha essa verdade, visto que passaram pela mesma experiência. Quer dizer, o povo hebreu também caiu, muitas vezes, em idolatria. Aí ele diz aqui: é preciso lembrar que Melquisedeque, que teve tão grande amor a Deus, não foi o sumo sacerdote de falsos deuses, mas sim do Deus Altíssimo e verdadeiro. Pois, efetivamente, os escritores sagrados não somente chamaram Melquisedeque de amigo de Deus, mas também de sacerdote, para que os sábios vissem claramente que seu papel não foi somente de se converter pessoalmente ao culto do Deus verdadeiro, mas também de, como sumo sacerdote, conduzir outros à ascensão espiritual até o único Deus verdadeiro. E aí ele dá vários exemplos de Deus, que a Bíblia cita, de anjos se comunicando com o faraó, com o anjo se comunicando com o chefe dos babilônios e etc. Isso aqui é o regime da lei natural. Então, quer dizer, você tem a tradição comunicada, o coração humano, você tem a percepção de Deus pelas criaturas, e você tem o governo dos anjos que está fazendo as graças atuais chegarem ali para aqueles homens. Mas, como diz aqui Dionísio, pela própria perversão da vontade humana, o homem se afasta e se apega e começa a cultuar os falsos deuses. Esses falsos deuses, que são demônios, a gente sabe. Mas existe toda uma especulação também se ocorreu desses homens cultuarem anjos, como se fossem deuses. O que também é possível. Você pode estabelecer um culto em torno de um padre. Você pode fazer isso. Percebe? O fato do objeto ser bom não quer dizer que você subjetivamente possa atribuir a ele um culto errado. Então, muitos dos deuses antigos, muitos dos deuses das mitologias antigas, podem inclusive ter sido anjos bons, que aos poucos foram na mente do povo tomando o lugar de Deus. Não por virtude dos anjos, mas por ignorância dos homens. E demônios também. Tinha toda uma economia dos demônios ali também perturbando essas nações. Esse período da lei natural, esse primeiro segmento da economia da salvação, tinha também os seus sacerdotes, que estavam ligados diretamente com Deus. Aparece aqui o Melquisedeque na Escritura. Melquisedeque faz parte do regime da lei natural. Não faz parte do regime da lei
escrita, que é aquela que começa com Moisés. Começa ali com Abraão, mas se consolida com Moisés, que é o segundo regime da lei escrita. Que aí Dionísio vai dizer que o que aconteceu foi o seguinte: o único povo que realmente acatou aquilo que que os anjos ofereciam para eles foi o povo judeu. Isso está no livro num apócrifo, eu não me lembro mais qual é, não sei se é do Jubileus, alguma coisa assim. Conta-se essa mesma história e está dito lá assim: o que aconteceu foi que quando os anjos convidavam as nações para se converterem a Deus, o único que realmente quis, que aceitou, foi Abraão. Então Deus pega Abraão e usa a descendência de Abraão para mostrar para as nações idólatras o que significa, o que é um povo que está do lado de Deus. Como é que esse povo, apesar de todas as hostilidades, ele vigora. Coisa que a gente não pode negar que aconteceu e até acontece na história de Israel. Então Deus separa um segmento das nações. Abraão abandona a sua terra e vai para a terra prometida. Tá? Agora eu vou andar do seu lado. É um negócio fantástico isso. E ali Deus começa a estabelecer uma relação pessoal com um membro de uma das nações pagãs, que agora se desvinculou dela, porque se converteu para Deus. Então aquele diálogo que os gentios e os pagãos haviam perdido com Deus foi reestabelecido com Israel. E você tem toda a tradição dos profetas que vai anunciando de modo mais explícito, embora ainda em forma de figuras e de símbolos, no Antigo Testamento, a vinda do Cristo. A vinda do Cristo. Até que a gente entra no terceiro regime, que é o nosso, é o regime do amor, é a lei do amor. Então você tem a lei natural, a lei escrita, ou lei mosaica, e a lei do amor. A lei do amor, ela é o seguinte: o que acontece? A lei natural, sob certo aspecto, ela vale para todos os povos, porque ela vem antes da aliança com Abraão. A partir de certo momento, há uma separação, porque o povo judeu se separa dos gentios. Então você criou uma dualidade ali entre os gentios e os gentios e os judeus. Então, o Deus Altíssimo, o Deus Criador, se tornou relativamente, durante um tempo, o rei de um povo. É o rei de Israel. Certo? Mas ele é o rei de Israel num sentido relativo, quer dizer, o único povo que realmente está com esse contato, com esse diálogo, com essa aliança estabelecida é o povo de Israel. Os outros têm uma memória muito distante disso, e talvez no coração de um ou outro homem, tá, ainda existe essa comunicação, porque Deus não abandona. Ele se coloca disponível para aqueles que se arrependem e reconhecem o caráter salvífico de Deus, que a salvação humana depende de Deus. Então você tem uma certa separação, porque o Deus Altíssimo se torna o Deus de um povo durante um período, ainda que relativamente. Quando a gente entra na lei do amor, quando Cristo vem, o que ele faz? Agora eu vim reunir o que está disperso. Eu vim juntar as ovelhas, inclusive as que não são desse aprisco. Então ele escandaliza um pouco os judeus, porque ele vai falar com os pagãos, ele usa os pagãos como exemplo para os judeus, que já tinham caído num tipo de idolatria específico, a idolatria legalista, o farisaísmo também. Então Cristo vem com aquele mesmo sacramento, instaurando aquele mesmo sacramento de Melquisedeque, pelo menos simbolicamente, a matéria é a mesma, pão e vinho. Quer dizer, de uma época onde existia só uma humanidade, sob certo aspecto, apesar de dividida em nações, Deus vem com aquele mesmo sacramento. Cristo, quer dizer, tu és sacerdote do Deus Altíssimo segundo a ordem de Melquisedeque, e ele começa a produzir aquilo que se chama da reunião de todos os povos. Então, veja bem, o ponto onde eu estou querendo chegar. Existe uma única humanidade. Deus cria por que Deus só cria um homem, São Tomás diz? Porque ele quer mostrar que só existe uma humanidade. E todo mundo é filho dele. Tá? Por rebeldia dessa humanidade, Deus a separa em várias nações. Essas várias nações, a maior parte delas cai em idolatria e vira as costas para Deus. Uma delas não. E Deus usa aquele povo para purificar. O que é o Antigo Testamento? O que é a lei escrita? O que é a aliança de Deus com os judeus? É uma grande purificação da humanidade. Percebe? Percebe que os judeus passarem ali pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abrir e eles passarem na parte seca,
Tem algo de análogo com o dilúvio ali? Santo Agostinho diz, no dilúvio, a arca separa as águas de cima, a chuva que está caindo, das águas de baixo, que estão subindo. Ó. E quando você abre o mar, você também está separando as águas e criando um elemento seco, onde um povo está a salvo. Ó. E quando ele passa, o que acontece com os pagãos? Com os egípcios? São afogados naquela água. Então, essas águas, elas simbolizam justamente o abismo no qual os pagãos estão perdidos. O elemento seco que se abre entre as águas, seja na forma da arca de Noé, seja lá no firmamento que é colocado entre as águas de cima e as águas de baixo no Gênesis, seja no trajeto seco entre os dois lados do mar, simboliza justamente esse processo de purificação. De purificação, que no nosso caso é simbolizado, está presente no batismo, porque o batismo também é isso. Tem uma água que vem de cima e uma água que leva a impureza para baixo. E você sai novo dali. Você sai novo, você sai habitante de uma nova terra. Você abandona essa terra e sai habitante de uma nova terra, depois do batismo. Então, percebendo a analogia, a comunicação sutil que Deus está travando através desses símbolos? Então, a aliança, esse regime da lei escrita, é uma grande purificação da humanidade. Deus tinha prometido que não enviaria outro dilúvio, lembram disso? Depois ele fala para Noé, eu não vou enviar outro dilúvio. Então ele purifica de um outro jeito. A gente pode entender assim. Aí ele purifica o povo de Israel. O fruto dessa purificação é a Virgem Maria. É o fruto dessa purificação. Aí ele vem. E ele vem para quê? Agora ele vem para reunir todos esses povos, convidar todos. Convida primeiro os judeus. Na medida que os judeus não querem, convida os gentios também. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Entendam o que eu estou dizendo. Vou usar uma palavra aqui que é negativa, mas eu vou dar um sentido bom para ela e vejam se vocês me entendem. O cristianismo, a globalização, não no sentido econômico, não no sentido político, não no sentido turístico, a globalização no sentido de a reunião da humanidade, tá, é inaugurada pelo cristianismo. É reinaugurada, reestabelecida pelo cristianismo. E curiosamente o cristianismo vem, tá, quando o Império Romano estabeleceu as bases de uma globalização política e cultural. A língua grega já tinha se espalhado através do Império de Alexandre, a filosofia também, de algum modo. Tá? E os romanos criam um grande império político, eliminam as fronteiras das várias nações que estão sob o seu império. Não tem lá antes do nascimento do Cristo, o imperador manda fazer um censo de toda a população, quer dizer, de todo o mundo, a expressão é essa, fazer um censo de todo o mundo, quer dizer, reunir todo o mundo. Agora o mundo as bases materiais desse mundo, que agora é um só, já estão feitas para que o Salvador, que vai unificar a humanidade espiritualmente, venha. E o que começa a acontecer depois disso, historicamente? Tá? A humanidade começa a se conhecer. Não existe hoje, talvez no Xingu, em alguns dos pontos, você acha ainda uns povos que não têm contato com os outros. Mas a humanidade se conhece. Toda nação sabe da existência da outra nação, não tem jeito. Não tem mais para onde ir, percebe? E percebe que isso vai casando com uma certa expectativa do final dos tempos? Porque no momento em que as bases materiais da unificação de todas as nações em uma única humanidade já estão prontas, no momento em que essas bases já estão prontas, você começa a ter duas vias para unificar essa humanidade culturalmente ou espiritualmente. Você tem a igreja, que sempre se considerou como essa irmandade global, essa humanidade é a igreja. Então você tem a via que o Cristo trouxe, quando eu for erguido eu vou atrair toda a humanidade até mim. Né? Mas na medida em que o inimigo planta o joio no campo de trigo, começa a aparecer também ao longo da história humana, após o cristianismo, de uma maneira mais explícita, porque os impérios antigos eram todos impérios restritos, territorialmente restritos, começa a aparecer a ideia de um governo global.
Eu estou tentando mostrar aqui, talvez com imperfeição, porque é a primeira vez que eu junto tudo isso numa aula, começa a aparecer um anticristo. Quer dizer, uma imagem invertida daquela reunião que é da natureza mesmo do cristianismo. Essa imagem começa a aparecer. Uma união que vai ser feita por meios humanos. E não só por meios humanos. Se vocês estudarem o projeto de unificação artificial da humanidade, esse que hoje nós chamamos de globalismo, que é esse que quer fazer esse ecumenismo secular, esse sincretismo secular, através do que eles chamam de tem um nome, a sigla é URI, que é uma espécie de união de todas as religiões do mundo. Existe uma instituição feita para isso. Se vocês olharem essa linhagem, ela tá totalmente vinculada a essas tradições pagãs e perversas. Se você olhar os grandes mentores dela, tá, o aparato simbólico e doutrinal delas está sempre ligado à maçonaria, à cabala, ao ocultismo e a essas linhagens antigas. Está sempre ligado a isso. Então, o que aconteceu? Aquela impureza que estava presente nas tradições pagãs, agora ela ganhou uma nova cara. Depois do advento do cristianismo, tá, e de formadas as bases para uma unificação de toda a humanidade, bases econômicas, políticas, materiais, depois disso, todo aquele regime idólatra e mágico que existia nas nações pagãs, parece que se reuniu agora em torno da intenção de fundar uma ordem global mundial que se oponha diretamente à ordem global cristã. Não podemos nos esquecer que católico significa universal. Então você tem uma religião universal e uma antirreligião universal. A religião universal se vale do conhecimento revelado e também dos aspectos puros existentes nos vários povos. Porque esses aspectos puros nada mais são do que a mesma tradição que foi transmitida desde o início. Essa antitradição se vale de tudo de impuro que tinha nas tradições antigas para tentar operar essa unificação artificial da humanidade. Então você sabe aquela coisa do joio e do trigo, depois que eles crescem, eles começam a ficar bem distintos um do outro? Não tem aquela parábola? Não separa o joio do trigo agora não, porque você não vai saber o que é joio e o que é trigo direito. Deixa eles crescerem. No final a separação vai ficar muito clara, e Cristo diz, isso aí se refere à igreja. Então parece que na medida em que a gente vai caminhando historicamente, a distinção entre essas duas linhagens, que já foi anunciada lá no Gênesis, a inimizade entre a serpente e a mulher, a distinção entre essas duas linhagens, a mulher é a igreja, a serpente é essa linhagem pagã, gnóstica, que agora começa a dar as caras como anticristo, a distinção entre essas duas linhagens começa a ficar cada vez mais clara. E as duas apresentam um projeto de reunião das religiões, de unificação das religiões e de unificação das nações. Só que uma visa unificá-las e reuni-las em torno do cristianismo e da pureza, que já estava contida nelas por transmissão. A outra pretende unificá-las em torno do anticristo e da impureza, que estava anexada a elas ao longo de toda essa história. Então, a ideia de que o politeísmo é uma degeneração do monoteísmo não conduz necessariamente a essa linhagem da esquerda, se é que vocês estão me entendendo, ao ecumenismo pós-moderno. De modo algum. Ela, pelo contrário, ela é necessária para que a gente entenda o papel fundamental do cristianismo dentro desse cenário, desse panorama globalista que a gente vive hoje, global que a gente vive hoje. Inclusive, eu ousaria dizer que se o cristianismo, se a Igreja Católica não começar a não tomar as rédeas, e eu estou falando aqui de modo bem espontâneo, a Igreja Católica somos todos nós, se não começar a tomar a rédea desse processo e entender toda essa economia da salvação e o papel que a Igreja tem diante desse cenário global, se ela não fizer isso,
quem vai fazer isso vai ser o inimigo. O inimigo vai fazer isso. Então, a compreensão dos pagãos, a compreensão dos judeus, a compreensão da nossa história, da história da salvação, e a compreensão dos desdobramentos dessa linhagem, que eu estou chamando aqui de linhagem da serpente, linhagem gnóstica, sem a compreensão disso, a gente não consegue... a gente vai cair vítima. A gente vai cair vítima disso que o rapaz chamou de ecumenismo, né? Desse sincretismo secular aí. Eu não sei se eu consegui expressar, tá? Vocês me desculpem, porque é a primeira vez que eu tento sintetizar tudo isso. E eu fico meio preocupado com o horário também, porque a minha esposa é braba, rapaz. É braba, nossa senhora. E eu precisava fechar isso aqui agora, porque a partir de semana que vem eu vou pedir para o professor Varela falar de alguns pontos específicos aqui. Então ele vai dar umas 2, 3 ou 4 aulas, vai depender, para depois eu retornar. Só para dar uma dinamizada na coisa. Então eu queria fechar esse ponto aqui. Então eu espero que tenha ficado minimamente claro. Quando a gente retornar, a partir das perguntas, a gente pode falar mais detalhadamente sobre isso. Esse assunto ele tem alguns pontos polêmicos. Algumas pessoas podem ficar um pouquinho escandalizadas com essas coisas. Tá? Mas olha só, isso tudo aqui está fundamentado na tradição. Se vocês lerem os documentos do Concílio Vaticano II, está tudo lá, esses 3 regimes. Tá? Eu trouxe um livrinho aqui, eu ia ler um trecho, mas não vou ler mais, do Bento XVI, O Homem em Oração, onde no primeiro capítulo ele pega várias orações para Deus, mas orações de religiões pagãs. Isso aqui, cara, isso aqui é um salmo, ele está falando com Deus Altíssimo, com Deus que criou. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, ao lidar com isso, porque a tendência hoje se tem algo de positivo nas religiões pagãs, você pula rapidamente para a conclusão de que todas as religiões são iguais. Então o que a gente tem que pegar é que esse algo de positivo deriva de transmissões orais, de inspirações do Espírito Santo, de aspectos proféticos, ouso dizer, que anunciam o cristianismo e que fazem com que essas religiões sejam todas inclinadas ao cristianismo. Então, se converter um pagão, no fundo, é mostrar para ele o seguinte: ó, o que você está procurando, o melhor da sua religião está aqui. A sua verdadeira religião é essa. Essa aí a sua religião é o cristianismo contaminado com um monte de elementos históricos, idólatras, etc. É claro que não dá para você falar dessa maneira, porque isso vai gerar uma reação contrária. Você tem que mostrar para o sujeito isso. E a melhor maneira de a gente mostrar isso é a gente entendendo essa história, entendendo a nossa religião, entendendo também esses outros povos, do ponto de vista da apologética é fundamental entender esses outros povos, essas outras religiões, e com o nosso comportamento a gente demonstrar que realmente é isso que eles estão buscando. Sérgio, só tem uma pergunta. Não é nem pergunta, é uma afirmação. Que é uma coisa que eu descobri que é muito difícil da gente fazer quando vai conversar com alguém que tem receio a respeito da religião em geral, que é o seguinte: seguir a Cristo é idolatria para quem já adora a si mesmo. É uma dificuldade absurda que eu vejo quando eu vou conversar, principalmente com amigos meus que têm interesse, mas não conseguem entender que o que eu estou falando para eles não é algo que eu acho, não é o que eu penso, não é essas coisas rasas. O que eu quero mostrar para eles é justamente isso, que a plenitude de tudo aquilo que eles têm de bom, eles conseguem achar aqui. E, por exemplo, eu tenho um amigo que eu já falei bastante de amor com ele. Ele entende perfeitamente como funciona o amor, como funciona tudo isso daí. Só que eu vou falar para ele: cara, isso a igreja já tem há muito tempo. E não é só isso, tem muito mais coisa que a igreja pode te dar a respeito de quase todas as respostas da sua vida. Como que você vai ficar quando você morrer? O que você tem que fazer para você viver uma vida santa, uma vida perfeita nos olhos de Deus, para você se criar a sua família. E ele tem esse receio, parece que ele fala que ele chegou nessa conclusão sozinho, só que é como se ele
não que ele não procurasse, mas que ele não tivesse a confiança suficiente no que eu estou falando para ele, entende? E isso é a maior dificuldade que eu vejo na hora que eu vou evangelizar para meus amigos. Não, isso acontece. É difícil, mas isso aí é o seguinte: quem tira água de pedra é Cristo, é a graça. Então, você tem que rezar para eles, porque se a graça não chegar primeiro lá, a nossa palavra não tem alcance lá dentro, ela não reverbera lá dentro com profundidade. Então tem que rezar, ao mesmo tempo aperfeiçoar os nossos meios retóricos, éticos de falar com eles, sem gerar reação, sem encher muito a paciência deles. E manifestar no nosso comportamento também. O sujeito tem que começar a degustar na nossa presença que tem algo melhor ali. O negócio tá mudando o cara mesmo. O cara tá diferente, tá bom. E também o seguinte, se você está fazendo isso, aí você tem que guardar um espaço para o seguinte: agora sim, só que quem manda é Deus. Entendeu? O projeto para a vida dele é Deus que definiu, é Deus que sabe. Porque senão a gente cai muito na ideia de que a gente que é o agente da coisa. E não é isso. Então a gente tem que aprender a ter um pouco de paciência também, no sentido de que assim, não depende de mim. Tá? Eu posso de algum modo ajudar a limpar o terreno aqui para a graça agir. Tá? Porque às vezes dá uma torturazinha, a gente fica querendo, né, e com familiar às vezes, muita pessoa vem, mas o meu pai já está velhinho, cara, e ainda não acredita, está em pecado, eu preciso dar um jeito, o que eu posso fazer? Eu compro o livro, eu faço aquilo. É uma angústia que a gente tem, que às vezes descamba por uma coisa um pouco irracional. É claro que a gente tem a obrigação de fazer o possível, certo? Mas a gente não tem a obrigação e nem deve querer fazer o impossível, tá? Que é aquilo que transcende as nossas possibilidades. Para aquilo que transcende as nossas possibilidades, a gente reza. E aí é aquela história: reza e não se perturbe. É meio difícil, falando é fácil, né? Mas eu sei como é que é isso aí. Mas isso aí existem vários graus de impenitência. A pessoa vai se fechando para Deus, existem vários graus de fechamento. A cada grau de fechamento, ele perde algum aspecto da graça. Então, até um fechamento quase que absoluto, que pode acontecer. Então, isso aí cria barreiras que fazem com que a coisa não seja acessada pelo sujeito, ou não chegue dentro do espírito dele. Por mais que ele tenha essas boas inclinações e essas boas ideias, tem um elemento ali de soberba ou de vaidade que impede o sujeito de se converter, de fazer aquela virada fundamental, que exige uma docilidade, uma humildade que às vezes a pessoa não tem, ou uma coragem, ou uma coragem. Então é isso, pessoal. Passou um pouco, mas porque eu queria fechar esse assunto para deixar para o Valer na semana que vem. Obrigado.